Então, vamos começar me apresentando. Para quem não me conhece, sou o Felipe. Para quem me conhece também, ah, sou sócio da Disruptive Academy. Nós somos 5 sócios, sou um deles. E sou sócio da Capme também, que é uma consultoria de branding, né? A gente trabalha com posicionamento de marca. Tá? Então, eu estudei inovação em algum dos melhores lugares que tinha para fazer isso. Fui entender a fundo o que é inovação, né? A gente está aqui em Floripa, e Floripa também que é a ilha do Silício, né, do Brasil, né? Tudo tem muita empresa de tecnologia, muita coisa acontecendo. Estou envolvido com esse setor desde muito cedo, mas em algum ponto comecei a perceber que inovação não era exatamente o que a gente estava praticando por aqui, ou tinha alguns gaps, né, de conceito, de conteúdo. Então, a partir de 2018, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos 3 vezes estudar inovação. Fui para Harvard, fui para Berkeley, e no meio dessas experiências, a gente teve a ideia da criação da Disruptive Academy, e é o que eu vou apresentar para vocês um pouquinho agora. Tá? Então, o objetivo da Disruptive Academy é basicamente transformar empresas, ajudando elas a desafiar o que elas já fazem, né? É conhecimento, prática, um mindset muito mais ágil, muito mais eficiente, né? Então, tem muitas empresas grandes que têm enormes desafios hoje, principalmente em setores mais tradicionais, né? Em como que eu vou transformar um setor desse? Como que eu vou pegar um setor, por exemplo, de transporte, que já era estabelecido há muito tempo, e colocar um questionamento? Como que eu mudo o ponto de vista? Então, esse é o nosso principal objetivo. E a gente faz isso através tanto de educação corporativa, a gente ensina para as pessoas esses conceitos que a gente vai falar um pouco hoje, tanto dessa forma um pouco mais superficial como é hoje, até métodos aulas muito mais profundas, né? Workshops, design sprints, etc., até consultorias. Então, a gente realmente dá o braço para a empresa e caminha junto com ela, ajudando ela a se colocar e vencer esses desafios. Tá? O que chamou atenção lá no começo é que os gestores entendem a inovação como o fator primordial para o sucesso deles, e realmente a gente também acredita que é, mas 84% deles não estão satisfeitos com o desempenho deles, né? Então, existe realmente um grande contrassenso, uma grande contradição, né, desses gestores serem alguns de muito sucesso, mas, por outro lado, eles não se sentem capacitados para lidar com o novo, né? E a inovação hoje é essencial, né? A gente já está vendo várias empresas grandes quebrando, ou passando por grandes dificuldades porque não investem em inovação ou não investem como deveriam, né? Só um dado interessante da Fortune 500, né? As 500 maiores empresas do mundo, daqui a 5 anos, 75% delas, a estimativa é que elas não existem ainda, elas não foram nem criadas ainda, né? Então, 375 empresas das 500 ainda nem existem. Então, essa é a velocidade que as coisas estão acontecendo hoje, né? Empresas nascem muito rápido, crescem muito rápido, com uma proposta de valor muito certeira, e se as grandes empresas não se atentarem às iniciativas de inovação, esse é o risco que elas correm de perder mercado, perder valor e não existirem mais daqui a pouco. Tá? Então, a agenda de hoje a gente vai falar sobre, primeiro, o que é inovação, alguns exemplos práticos sobre teorias da inovação, algumas teorias, e como cultivar essa cultura de inovação dentro das empresas, né? Alguns conselhos, algumas provocações, alguns pensamentos em relação a isso. Tá? Esse senhor foi meu professor no curso da Harvard, ele faleceu agora em janeiro, infelizmente, mas ele criou algumas das teorias principais de inovação, entre elas a teoria da disrupção, né? Quando a gente diz que algo é disruptivo, foi essa pessoa que cunhou esse termo, né? As coisas são disruptivas através das teorias que ele observou. E a outra teoria que ele observou também foi do job to be done, que é o trabalho a ser feito. A gente vai passar por ela nos próximos slides, mas tu entender o trabalho que você entrega para o seu cliente torna a inovação previsível, né? A partir do momento que eu sei o que eu preciso entregar para o meu cliente,
isso faz com que eu procure novas maneiras de entregar aquilo ou procure maneiras melhores de entregar aquilo que eu já entrego, né? Então, isso torna a inovação previsível a partir do momento que eu entendo o que eu estou entregando para esse cliente. Tá? Então, e o Job to be Done, ele parte da premissa que não adianta perguntar para as pessoas o que elas querem. Elas vão te responder baseado no que o mercado já te oferece, nas próprias referências que elas têm, né? Se eu perguntar para você, cara, como é que você quer se movimentar melhor? Beleza, eu quero um carro mais rápido, eu quero, sabe, assim, baseado no que as pessoas já têm de repertório, né, que elas já conseguem acessar dentro da cabeça delas, elas vão te dar uma resposta baseada no que elas conhecem, né? Então, isso nem sempre é o melhor caminho para a gente inovar, né? O Henry Ford já dizia, se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam na época, elas teriam dito cavalos mais rápidos, e ele inventou o carro, né? Ele percebeu uma necessidade das pessoas se locomoverem de um jeito melhor, e se fosse para o mercado, as pessoas não tinham um conceito de carro na cabeça ainda, isso não era claro, né? Não era uma realidade. Hoje, é lógico que para a gente é muito fácil, né? Mas é simplesmente perceber o que as pessoas estão tentando, o trabalho que elas estão tentando realizar e oferecer uma nova solução baseado nessa observação. Tá? Um case bastante interessante daquele professor ali que eu mostrei antes é o do milkshake. Tá? O McDonald's contratou ele para uma consultoria, né? E a ideia era melhorar a experiência do cliente com o milkshake e aumentar as vendas. E quando a gente olha para o milkshake e aumentar a venda e etc e tal, as primeiras coisas que passam pela cabeça da gente é publicidade, ou olhar para o produto, olhar para a textura, olhar para o tamanho, olhar para os sabores disponíveis, tentar fazer um sabor regionalizado, alguma coisa assim, que são estratégias interessantes, mas quando a gente passa para o ponto de vista do Job to be Done, da inovação, o que aconteceu é o seguinte: ele começou a analisar dados e a observar as pessoas consumindo, né? Na primeira análise de dados, ele viu que 50% dos milkshakes vendidos em várias lojas era antes das 8 da manhã, o que é um número por si só estranho, mas é a cultura americana, enfim. Ele começou a visitar essas lojas e observar quem eram essas pessoas que estavam consumindo, se elas estavam sozinhas, se elas não estavam, o que elas estavam fazendo, se elas entravam na loja e consumiam lá dentro, se elas pegavam e iam para o trabalho. Começou a parar as pessoas e perguntar, cara, por que você está comprando esse milkshake essa hora? Né? E acabaram que eles tiveram dois insights dessa observação. O primeiro foi que as pessoas precisavam comer alguma coisa de manhã, e lógico, esse é um hábito americano de passar e pegar alguma coisa. Tinha que ser alguma coisa um pouco mais substanciosa, né? Não podia ser uma frutinha, porque senão 9 horas da manhã a pessoa já ia estar com fome. Não podia ser nada muito difícil, tipo uma rosquinha, o cara dava um carro, né? Tem que passar ali um cream cheese, passar um requeijão, alguma coisa assim. É difícil e tal. Então, um milkshake, os caras são, né, tudo carro automático, então ele pega o milkshake e fica ali só bebendo, tranquilo. E a outra coisa tem a ver também com esse hábito de estar dentro do carro. As pessoas pegam trânsito, né? As pessoas demoravam, em média, quando a pesquisa foi feita, 30 minutos para chegar no trabalho, né, dirigindo. E ele descobriu que o milkshake, em média, demorava 23 minutos. Ou seja, o milkshake não cumpria exatamente o trabalho de deixar a pessoa entretida nesse caminho. Então, a pessoa comprava milkshake, ela de alguma forma estava se alimentando, e outra ela estava ali cumprindo, matando o tédio dela, conversando, assim, interagindo com o milkshake. O resultado final que aumentou, o principal que aumentou a venda, foi afinar o canudo do milkshake. Eles afinaram o canudo para que o milkshake, em vez de demorasse 23 minutos, ele demorasse 30, cumprisse melhor o trabalho dele. E fora isso, alguns outros insights que tiveram ao longo do tempo, como ser drive-thru, etc. e tal, eles mudaram a posição da máquina de milkshake dentro das lojas, o consumo ser mais rápido, etc. e tal. Mas tudo isso focado em melhorar a experiência do cliente que estava passando, precisava de uma solução rápida para matar a fome e não se entediar indo para o trabalho e fazer isso da forma mais fácil e mais rápida possível. Então, observar os clientes é a principal chave do Job to be Done. Um outro exemplo, furadeira. Acredito que ninguém, eu pelo menos com certeza não,
tenho vontade de comprar uma furadeira, né? Acho que furadeira não é uma coisa que se tem vontade de comprar. Por outro lado, eu preciso eventualmente de uma casa, um apartamento bem decorado, preciso, né, pendurar algumas coisas e tal. Então, para ter uma casa bem decorada, eu preciso colocar, de repente, um quadro na parede. Para botar um quadro na parede, eu preciso de um furo. E para ter um furo, eu preciso ter uma furadeira. É a ferramenta que me permite fazer esse furo. Até hoje. Se eu preciso do quadro pendurado na parede, daqui a pouco eu não preciso mais ter furo. Consequentemente, não preciso mais de furadeira. Ainda que eu precise do furo, será que eu preciso comprar a furadeira? Eu posso, de repente, ter um Uber da furadeira, onde eu posso alugar a furadeira por 20 minutos e pagar 15, 20 reais ao invés de pagar 300 reais numa furadeira. Quando a gente entende o trabalho que a gente está cumprindo, a gente começa a entender, inclusive, modelos de negócio. Sabe? Eu não preciso ter uma furadeira para fazer 2 furos e guardar ela e nunca mais usar. Ou vender usado e perder dinheiro. Sabe? Eu posso contratar ela para fazer exatamente o trabalho que eu preciso fazer. E aí que surgem modelos de negócio tipo Uber, por exemplo. Né? Existiam carros, existiam motoristas, pessoas desempregadas, existiam essas pontas e alguém pegou, conectou isso, juntou em meios de pagamento que já existiam e botou tudo numa plataforma só. Assim, ok, pessoas precisam ir daqui até ali por um preço justo. Quem é que pensaria 10 anos atrás que eu, com um motorista particular pagando 6 reais, conseguiria me deslocar? Que alguém me pegasse em casa, me levasse onde eu quisesse ir a partir de 6 reais. É juntar essas pontas soltas, mas entregando valor. Eu preciso me locomover. Eu preciso comprar um carro para ir? Não, eu posso usar um carro, assim como o exemplo da furadeira. Um outro exemplo de job to be done é comunicação, por exemplo. No ano 1500, vai lá, onde essa ilustração registrou, eu precisava mandar uma mensagem para o Japão. Eu escrevia um papiro lá, uma mensagem para o imperador Tanaka, lá, dizendo alguma coisa, entregava na mão do navegador, ele adentrava mar adentro, eu rezava para o barco não afundar. 4 meses depois ele chegava lá, o imperador lia, dava os 2 risquinhos azuis ali no papiro, escrevia a resposta, e se tudo desse certo, 4 meses depois ele estaria aqui. Então demorei 8 meses para mandar uma resposta, torcer para que nenhum dragão dos mares afundasse o navio e eu conseguisse a minha resposta. Hoje, o que a gente faz, tanto isso que a gente está fazendo aqui, quanto um WhatsApp, por exemplo, é a mesma coisa. A gente se comunica com as pessoas, né? Mas sabendo o trabalho que precisava ser feito, sabendo que a comunicação era o trabalho a ser feito, toda a inovação, desde então, acontece de forma relativamente previsível, né? Eu precisava me conectar melhor e mais rápido. Ok, a partir daí, cabos submarinos, a partir daí satélites, internet, fibra ótica, toda a infraestrutura que existe de comunicação para acelerar e melhorar e deixar esse processo mais estável é o que vem acontecendo desde então. Mas o trabalho a ser feito é exatamente o mesmo. As pessoas precisam mandar uma mensagem, ser compreendidas e receber a mensagem de volta e isso gerar algum avanço, né? Então é isso que a inovação faz. A partir do momento que entende o trabalho a ser feito, ela se torna previsível. Uma experiência pessoal sobre Job to be Done, esse era eu, alguns que me conhecem há um tempinho já lembram nessa fase. Esse era eu alguns meses atrás e preste atenção que eu estava comendo uma salada nessa situação. Porque na minha cabeça eu tinha, obviamente, claramente eu tinha um trabalho a realizar, que era cuidar melhor de mim, que eu não fazia com muita atenção, mas ao mesmo tempo eu criava situações onde eu achava que eu estava fazendo isso. Por exemplo, eu sempre comi muito bem no almoço. Muito bem, eu digo saudavelmente bem. Só que trabalhava até tarde, saía do trabalho cansado, passava em algum lugar, pegava aquele milkshake ali da foto anterior, vinha para casa com gordura e açúcar no sangue, me sentindo bem, porque é isso que o corpo humano quer quando está cansado, né? Açúcar e gordura, a gente biologicamente é feito para isso. Mas eu achava que
fazendo uma ação isolada de me cuidar, isso seria o suficiente. E isso é o que muitas empresas fazem quando se trata de inovação. Criam, de repente, alguma ação de inovação, fazem algum banco de ideias, montam uma salinha colorida com alguns desafios interessantes para vencer, mas não dão sequência, não permitem que as pessoas realmente inovem. E isso é um paralelo que se faz. Uma ação isolada não consegue chegar no resultado e vocês percebem claramente que isso não funcionava. Eu precisei de um choque de cultura, precisei de uma ação, uma intervenção muito mais agressiva para conseguir chegar no resultado, e esse hoje na direita é o resultado disso, dessa ação, né? Foi preciso toda uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, uma mudança de como eu vejo as coisas, como que eu me relaciono comigo e com a alimentação, para que isso chegasse num resultado diferente, né? Então, realmente, quando a gente fala de inovação, a gente passa eventualmente por algum processo um pouco mais agressivo de mudança, mas que no final das contas é o que se precisa para realmente mudar, né? Então, a gente se questionar e entender que resultados diferentes precisam de mudança de mindset. Você não consegue atingir os mesmos resultados agindo da mesma forma. Isso não vai acontecer. Então, por mais que que a zona de conforto habite a gente tem a tendência de ficar nela, mas não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento, né? A gente precisa realmente se questionar e a gente precisa passar pela arrebentação e chegar em outro lugar. Beleza? Então, a inovação nada mais é do que melhores produtos ou melhores processos, novos, né? Novos ou melhores. Muita gente vê a inovação como um bicho de 7 cabeças, um foguete para ir para a Lua. E, na verdade, são mínimas coisas, né? Se eu entendo que eu levo 10 horas para fazer alguma coisa e eu arrumo um jeito de fazer ela em 9, com o mesmo recurso que eu tinha antes, então eu estou economizando, eu estou gerando valor, né? Então, a inovação é algo novo ou melhor que gera valor, que eu consigo ou ir para o mercado e comercializar isso, ou que eu já faço e isso me economiza ou me agrega, né? Tem que gerar algum tipo de valor, esse valor tem que ser percebido, tá? Então, a inovação é isso, são novos ou melhores produtos ou novos ou melhores processos, mas algo novo e melhor que gera valor para alguém, para a empresa ou para alguma pessoa, tá? Isso aqui parece bastante como alguns dos ambientes inovadores que a gente tem por aí, algumas startups, etc. E tal. A pergunta é se isso é inovação. É lógico, uma provocação. Para mim, acho que eventualmente faz parte, mas eu penso que isso é muito legal no primeiro, no segundo, no terceiro dia, quando a gente vai entrar na empresa, olha que lugar legal que eu trabalho, que bacana, lugar criativo, etc. Mas que a partir do terceiro ou quarto dia, se não houver um contexto nessa cozinha, é só uma cozinha colorida que não diz nada, né? Ela é muito bacana para impressionar, para atrair talento, mas no dia a dia, para reter, a inovação é um pouco mais que isso. A gente vai falar sobre cultura também, tá? Então, isso é uma provocação só em relação a esses ambientes modernos que são legais, servem muito bem para atrair, mas não é só isso que funciona. Isso por si não é inovação. Isso faz parte do ambiente criativo, mas que inovação é alguma coisa além disso. Tá? Sobre Business Model Canvas, isso é uma ferramenta que a gente usa muito na inovação e que felizmente eu tive a oportunidade também de estudar fora, algo que eu já estudava e comecei a ver algumas coisas de um jeito diferente. É um A4, é uma folha dividida em 9 blocos, onde 3 a gente considera que são principais. Os outros são importantes também, mas um pouquinho coadjuvantes, né? Quais são esses 3 primeiros blocos? O primeiro, esse A4, toda a sua empresa está aqui, né? O jeito que a estrutura de custos, ganhos, os canais que você se comunica, quais são os seus recursos-chave, suas atividades, está tudo nessa folha. É uma ferramenta de visualização do seu negócio, do seu modelo de negócio. Dentro desses 9 campos, o primeiro, que eu entendo sem dúvida ser o mais importante, é quem é o meu cliente, quem é essa pessoa, né? Eu vou atender mercado de massa, eu vou atender um nicho,
eu vou atender um segmento, vai ser diversificado. Quem é essa pessoa? E hoje em dia não adianta mais a gente pensar, puxa, eu atendo mulheres classe A, B, de 20 a 30 anos em São Paulo. Gente, mulheres de A, B, de 20 a 30 anos em São Paulo, hoje em dia, você tem múltiplas personalidades, múltiplos desejos, múltiplas necessidades, sonhos, etc. E tal. São pessoas completamente diferentes dentro desse intervalo. Então, a gente precisa realmente olhar para a pessoa e entender o que essa pessoa consome. Quem é essa pessoa? Ela vive em casa, vive em apartamento? Como é que é a mobília dela? Ela tem filho? Ela não tem filho? O que ela estuda? O que ela lê? O que ela ouve? A gente precisa começar a entender realmente dados muito peculiares da vida das pessoas, para que as pessoas e a gente consiga entregar valor para essas pessoas, que é o próximo bloco. A proposição de valor, o que a gente entrega para essa pessoa de valor, o que essa pessoa valoriza. Por exemplo, às vezes uma caixa de leite que você fala que 5% daquele leite vai para uma instituição de caridade que cuida de idosos, por exemplo, isso vai comunicar com um certo grupo de pessoas. Isso é uma entrega de valor, certo? Eu dizer que o meu produto é mais rápido ou ele é mais caro e te coloca numa posição diferenciada, como um iPhone, por exemplo, isso é uma entrega de valor. Quem compra um iPhone não está exatamente preocupado com quantos megapixels tem a câmera do iPhone. Quem compra um iPhone está preocupado em se destacar, em ser criativo, em pensar diferente, porque é a proposta de valor que a Apple entrega, né? E por fim, e não menos importante, como que eu ganho dinheiro com isso? Eu conheço o meu cliente, eu entendo o que gera valor para ele e como que eu cobro por isso. Então, são os 3 campos principais de um modelo de negócio. Fora isso, tem meus parceiros, tem estrutura, etc., que eu vejo como um pouquinho menos protagonista que esses 3. Entendendo quem é meu público, entendendo que valor que eu entrego, entendendo como que eu cobro por isso, é fundamental para os negócios. A gente vai dar um exemplo nos próximos slides. Vou falar um pouquinho sobre transformação digital, porque para muitas empresas é o que está possibilitando que o que a gente está fazendo aqui, inclusive, hoje aconteça. Eu estou em quarentena já faz 2 semanas e meia e tenho conseguido trabalhar, até porque já vinha desse modelo de trabalho também durante muito tempo. Mas a transformação digital é um pouco do que faz com que isso aconteça. Algumas empresas já estão melhores do que outras por viver um pouco melhor sobre isso, né? A transformação digital tem a ver com cultura. As pessoas precisam ter a cultura de ter liberdade e ter autonomia. Processos bem definidos para gerar produtividade, né? Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como eu preciso fazer, eu sei como estou sendo metrificado, né? E análise de segurança de dados. Ok, a partir do momento que está tudo na nuvem, né, e etc., eu preciso ter uma segurança que esses dados não estão perdidos por aí. Então, a transformação digital passa por esses 3 grandes pilares aí: pessoas, processos e segurança. Ok? A gente vai falar hoje sobre cultura especificamente, não vou me atentar aos outros 2 pontos, que é o que a gente se propõe. Entre 9 e 10 pessoas no mercado de trabalho aceitariam ganhar um pouco menos de dinheiro para fazer um trabalho com propósito, um trabalho que significa alguma coisa. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Harvard Business Review, uma revista editada pela Universidade de Harvard, que diz que sim, propósito é importante. Propósito é muito importante. Mas, por outro lado, não pode ser uma bengala para as empresas pagarem menos, certo? Exemplo, Outubro Rosa. Perguntei isso numa palestra uma vez, assim, quantas pessoas aqui fizeram camiseta de Outubro Rosa para os funcionários? Muitos levantaram as mãos, etc. E tal, assim, pô, que legal. Então, quer dizer que vocês estão, pelo menos, levantando a bandeira da causa entre os funcionários. Beleza. E quantos realmente, sei lá, deram uma manhã de folga ou pagaram o exame para que a funcionária fosse fazer o exame? Acaba que gera
um silêncio meio velado, as mulheres só balançam a cabeça dizendo que sim, os homens meio que se olham e tal. Porque tem a ver com isso, né? Às vezes a funcionária não vai porque tem medo de ser repreendida no trabalho, de chegar mais tarde, ou não vai porque o plano de saúde dela, do empresarial dela tem uma coparticipação e fazer uma tomografia gera R$100 a mais no plano de saúde e ela não tem esses R$100 ou vai fazer falta para ela, e daí ela deixa para depois, no momento que estiver mais tranquila, mas aí, de repente, o momento que está mais tranquilo já não é o momento ideal de resolver isso, né? Então, assim, esse walk the talk que a gente fala, que é falar o que você faz, é bastante importante quando a gente fala de cultura, né? Cultura é muito olhar para o seu colaborador, para o seu funcionário e realmente valorizar ele e dar autonomia e empoderar essa pessoa. A inovação não acontece em ambientes onde as pessoas se sintam inseguras ou algum medo de ser questionado. A inovação acontece em ambientes seguros, onde as pessoas realmente têm segurança de trabalho e segurança de posicionamento, inclusive de errar, né? Então, esse exemplo do Outubro Rosa, eu já peguei alguns depoimentos que iam nesse sentido e eu pensei, putz, é pura verdade. Não adianta mudar a luz do escritório para rosa e não oferecer as condições que precisa, né? Então, cultura tem muito a ver com isso e não com aquela cozinha colorida que a gente viu no slide anterior. Beleza? E essa autonomia, esse empoderamento é necessário não só pela produtividade, mas porque cada vez mais as decisões precisam ser tomadas de um jeito muito mais rápido. Eu não posso, numa organização de 500 pessoas, eu começar a escalar a decisão até a decisão de inovação, principalmente, até que isso seja aprovado pelo diretor, depois volte para o gerente, depois volte para o supervisor, depois volte para o analista, e daí o estagiário consiga botar uma vírgulazinha no texto que ele precisava, né? Então, assim, essa criação de valor tem que ser muito rápida, essa tomada de decisão tem que ser rápida, né? E essa cultura de inovação, através da transformação digital e tudo que ela proporciona, faz com que isso seja menos burocrático. E quando a gente está falando de inovação, isso é ainda mais verdade, né? Um departamento de inovação tem que ser muito autônomo, tem que ser muito livre e tem que ter muito poder na mão, né? Como é que era começar uma empresa um tempo atrás? De um lado, a gente tem servidores, né? Dinheiro, muito dinheiro investido. Se perdiam os arquivos, pegava fogo no servidor, perdia tudo, perdia dado, perdia muito tempo. Hoje, a gente entra no Gmail, a gente tem tudo que a gente tinha antes, de forma colaborativa, de forma rápida, de forma integrada, produção total, com $5 por mês. É isso que você precisa para abrir uma conta no Google e ter todos aqueles íconezinhos ali que são, isso aqui é e-mail, armazenamento, que é banco de dados, documentos, Word, planilhas, como se fosse Excel, como se fosse PowerPoint, agenda, time, sites, eu consigo fazer site, eu tenho ferramenta de comunicação, uma infinidade de produtos que a gente consegue por $5 por mês, coisa que antes a gente precisava muita coisa. Então, é outra coisa que vem nos trazer rapidez, vem trazer flexibilidade, vem trazer poder. A gente tem poder, isso dá poder para a gente, tá? Então, um modelo de negócio do G Suite, por exemplo, ele entrega valor para os seus clientes através dessas três, que são aqueles três campozinhos que eu estava falando antes. O público são empresas que querem ser ágeis, inovadoras, entrega valor através de soluções fáceis. Quem mexe com o Google sabe que é bem fácil de usar, é bem intuitivo, né? E a receita deles é essa assinatura mensal, esses $5, que numa empresa de 500 pessoas já é um valor razoável, fora serviço de assinatura, fora outros serviços mais caros também. Mas percebem a entrega de valor nesse caso. E tudo isso tem a ver com cultura também, tá? Se você pretende ter um funcionário inovador e você entrega um servidor de e-mail antigo que eu não consigo acessar o meu e-mail, conseguir acessar meus documentos enquanto eu estou em casa, enquanto eu estou final de semana, sei lá, no trabalho, para precisar estudar, estou em casa à noite, preciso me preparar melhor, alguma coisa assim, eu não consigo ter acesso, questão de, não, ele vai roubar documento da empresa. Isso é uma coisa que frustra um pouco e não ajuda a inovação a acontecer.
né? Então, a inovação precisa ser tratada com estratégia, com objetivos, com dedicação e com metas, né? Metas e etc. O processo precisa estar muito claro, né? O que a gente precisa para fazer inovação depois que a gente dá a ideia, né? Beleza, Felipe, pô, cheguei lá para o meu chefe, dei uma ideia, mas, putz, não vi acontecer, sabe? Porque muitas vezes é exatamente isso que acontece, e não é só uma empresa pequena, a gente já teve conversas com empresas com mais de 20 mil funcionários, onde eles tiveram acho que 1.500 ideias e só uma foi para frente. Agora, vocês imaginam a frustração que gera, o dano que causa para o negócio, se eu tenho 1.499 ideias que nem sequer ninguém sabe o que aconteceu. E elas não vão para frente primeiro porque talvez não tenha sido apresentado da melhor forma possível, e aí a culpa é mais de quem propôs o desafio, de quem propôs a ideia, né? E os atos sequentes também, sabe? Não teve um processo de seleção adequado, é complicado se a gente não tem esse processo de inovação todo muito bem mapeado, né? Então, o head de inovação ele precisa estar ou na diretoria da empresa ou na diretoria menos, né, no board mesmo, ou no board menos um, né? Ele tem que estar muito ligado à estratégia da empresa para entender que quando ele trouxer o desafio para os negócios, né, para as áreas de baixo, vamos chamar assim, esses objetivos estejam muito bem definidos e ele saiba o que ele quer para conseguir instigar as melhores ideias na direção daquele resultado, para que essas ideias consigam ser melhor aproveitadas, né? Porque nesse caso específico dessa empresa com mais de 20 mil funcionários, vinha a sugestão do tipo, não, acho que nós precisamos fazer canecas novas. Ok, beleza, mas qual é a finalidade disso? O que eu preciso para fazer? Quanto é que custa? Qual é o resultado que isso vai dar? Lembra que qualquer ideia precisa gerar valor, né? Eu preciso ou economizar ou ganhar mais, etc. Quando a gente pensa em mudar alguma coisinha, assim, qual é o valor? Qual era o objetivo inicial? Né? Se isso não tem, começam a vir muitas ideias, daí a pessoa se frustra porque a ideia dela não foi para frente. Quem recebe as ideias se frustra porque está analisando ali um monte de coisa que não faz o menor sentido. E daí gera coisa ruim para todo mundo, e daí a inovação morre, sabe? É uma empresa que não cria essa cultura de inovar, porque fica patinando e acaba que o processo todo não é agradável. Depois de uma dessas, assim, cara, quem deu a ideia não quer mais dar, quem analisou não quer mais analisar, e isso acaba se contaminando todo mundo. Então, quando a gente tem processos claros, estratégicos, saber como depositar uma ideia, fazer uma matriz, olha, esse aqui é a minha ideia, eu preciso desse tipo de recurso, vai custar tanto tempo para fazer isso e eu espero que o resultado final seja esse, sabe? Fazer um quadrante assim, que tenha um mínimo de estratégia para que inclusive o gestor consiga analisar a sua ideia e consiga considerar como uma boa solução de fato, antes que isso escorra dentro do processo para os próximos. Acho que isso, inclusive, vai ser um webinar futuro sobre essas metodologias de avaliação de ideias de inovação para dentro das empresas. Isso é bem legal, isso é bem útil para quem trabalha com as áreas de inovação. Beleza? E esses processos, quando bem definidos e, obviamente, validados, começam a criar a cultura de inovação, né? A cultura começa a gerar essas necessidades específicas. Quando eu entendo assim, cara, eu preciso melhorar aquela coisa, beleza? Então, cada atividade que eu vou fazer no meu dia a dia, eu começo a pensar, putz, isso aqui podia ser feito dessa forma aqui, eu acho que economizaria um tempo. Putz, eu consigo fazer isso aqui e cobrar menos do meu cliente, gerar valor financeiro para ele. E isso começa a impactar no dia a dia da empresa mesmo. As pessoas começam a de fato gerar valor o tempo todo. O tempo todo. As pessoas tendo autonomia também, lógico, para chegar e sugerir uma coisa dessa e, eventualmente, por melhor que seja a ideia, por melhor que esteja dentro do processo, era isso que eu precisava, era esse o recurso, mas deu errado. Enfim, isso é um ponto importante a gente dizer também, que 80% a 90% dos processos de inovação falham, dão errado, né? Mas isso não é motivo para ser mal feito ou para ser feito nas coxas, né?
né, não ser dada atenção. Então, essa cultura de inovação é importante, mas é importante que tenham esses processos muito bem definidos, porque mesmo assim, mesmo bem feitos, eles falham esse tanto, né? Então, para ver o quão difícil é inovar, o quão difícil é ter novas ideias. Por isso que se diz que um melhor para ter uma boa ideia é ter muitas ideias, né? Porque o índice de falha é realmente alto. Mas é assim, né? As que dão certo pagam por todas as que não dão. E assim funciona a inovação. Mas é importante os colaboradores ter essa cultura e ter essa autonomia, esse poder de errar. Cara, erramos, beleza. E falar em errar, tipo, tem um post-it. Post-it é aquela colinha da 3M, sabe? Que você gruda nas coisinhas. Post-it, por exemplo, é uma cola que não deu errado, que não deu certo. Uma cola que deu errado. O cara foi colar, o negócio não grudava, mas alguém olhou para aquilo ali e falou assim, olha, de repente não precisa grudar, de repente pode ser uma coisa, né, diferente. Mas alguém, teve um gestor que chegou lá e bancou a ideia, bancou o desenvolvimento do produto, bancou o mercado teste, bancou botar em ponto de venda, bancou aquilo ali durante algum tempo até que aquilo ali virasse um negócio hoje extremamente bem sucedido da 3M. Mas isso depende de cultura de tentativa, cultura de botar processo para rodar. Beleza? Então, assim, não existe mais espaço para ineficiência, que nem eu falei, cara, não é motivo para fazer mal feito, não tem espaço para amadorismo, a gente tem que olhar para a inovação como processo, tem que olhar como cultura, tem que olhar como número, tem que olhar como pesquisa. Isso é muito sério e ainda assim falha muito. Mas se a gente não fizer o dever de casa muito bem feito, a gente diminui muito a chance de dar certo. Né? E não existe mais espaço para a gente não se repensar o tempo todo, né? A primeira pessoa que tem que olhar para o nosso negócio e descobrir como fazer melhor é a gente mesmo, tá? E nesse sentido eu vou trazer duas reflexões. A primeira em relação ao que eu acabei de falar. Alguém vai matar o seu negócio. Espero que seja você mesmo. A partir do momento que você começa a pensar no que vai matar o seu negócio, você começa a repensar e descobrir novas alternativas que entreguem valor para o seu cliente. Lembra lá do modelo de negócio lá? Quem é o meu público? O que ele percebe de valor? Eu falei, o iPhone entrega valor, mas daqui a pouco o iPhone não é exatamente o produto que entrega aquele valor. Daqui a pouco isso começa a mudar. Daqui a pouco isso começa a ir para um relógio. Daqui a pouco isso começa a ser uma outra coisa. O que entrega aquele mesmo valor de uma forma melhor, de uma forma nova, né? Então, você ficar o tempo todo questionando qual vai ser a próxima coisa a ser criada que vai matar o seu negócio, já deixa você na frente dos seus concorrentes. Porque o seu negócio vai ser morto por alguém e eu espero que seja morto por você mesmo. Que aí você mesmo dá o próximo passo. Você mesmo cria a próxima onda. Ok? E a outra é sobre a entrega de valor também. Se a sua empresa morrer amanhã, que falta ela faz para o mundo? Ou você tem um negócio totalmente igual a qualquer outro, comoditizado, que se sair você, entra o outro amanhã e faz a mesma coisa. Porque quando a gente não entrega valor, a gente cai num lugar muito complicado, assim, de leilão, de preço. A gente cai, sabe, a gente é obrigado a dar promoção, a gente é obrigado a cair em umas disputas que prejudicam todo mundo. Porque você não consegue entregar qualidade para o seu cliente, porque você está tendo que diminuir sua margem cada vez mais. O cliente percebe essa falta de qualidade e também começa a perceber a falta de opções. Então, você nichar, entregar um valor para um público e conseguir se relacionar com ele e fazer com que ele sinta a falta de você, se você não existisse mais no mercado, aí você está conseguindo entregar algo, realmente alguma coisa diferente. E aí tem a ver tanto com inovação, quanto com posicionamento de marca, quanto com comunicação, tem sério, um monte de coisas envolvidas aí. Mas pensar, se a minha empresa fechasse amanhã, que falta ela ia fazer para o mundo? E essa não é uma pergunta simples. Tem algumas pessoas que estão assistindo aqui que eu já fiz essa pergunta e que me vieram um mês depois e falaram assim, pô, ainda não consegui responder essa pergunta. Eu achava que eu sabia, mas depois de 2 dias pensando, cara, isso não é nada fácil.
Se você souber isso, você é uma empresa diferenciada. E, por fim, a gente usa essa frase desse gênio, né, que todo ato de criação é um ato de destruição. Né? Então, se você vai criar alguma coisa nova, o primeiro passo é você tentar desconstruir todo o modelo mental que você tem na cabeça que ligava a coisa anterior. Não é simplesmente destruir tudo, né? Mas eu preciso destruir aquela mentalidade. Né? É lógico que tem coisas que funcionam, é lógico que tem coisas ótimas, é lógico que tem experiência, tem repertório, etc. Isso tudo é combustível para um momento novo. Mas qualquer coisa que você queira criar, você tem que se despir e aprender a desconstruir os seus conceitos para realmente criar alguma coisa nova. Senão é só uma melhoria, não é uma criação.